sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como todos já sabem, as aulas presenciais foram temporariamente suspensas e, sabendo disso, o colégio disponibilizou uma plataforma que vai permitir o estudo orientado por meio de videoaulas, atividade e chat. Então, gente, assistam às videoaulas, leiam o material de apoio que vocês têm em casa, pesquisem e tirem suas dúvidas. Eu estarei online no chat todas as segundas e quintas-feiras nos horários das aulas de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, me procura lá. Bom, galera, a gente vai falar hoje nessa aula sobre estrutura das palavras. É uma revisão, porque a gente já viu isso na sala de aula. Então, vamos lá. É muito importante que vocês saibam a definição de mofema. O que é mofema? É a unidade mínima de significado na linha. Uma palavra ela possui diversos mofemas. Quais são eles? Radical, vogal temática, afixo e desinência. Então, as palavras possuem esses mofemas. Vamos à definição de cada um. Radical é o mofema que carrega o sentido básico da palavra. Então, é a partir do radical que a gente consegue construir novas palavras. Afixo é um mofema que se junta ao radical para formar novas palavras, carregando significados específicos. Então, o afixo pode ser o prefixo, que é um afixo que vem antes do radical, e pode ser também um sufixo, que é um afixo que vem depois do radical. Vocês vão já ver um vídeo que fala sobre isso. A desinência é um mofema que realiza flexão de palavras variáveis. Quais são essas flexões? Gênero, feminino e masculino, número, singular, plural, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, tempo, pretérito, presente, futuro e pessoa, as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. E por último, nós temos o morfema que a gente chama de vogal temática. A vogal temática, gente, ela vai se juntar ao radical para formar a base sobre a qual são acrescentados sufixos ou desinências. Vou mostrar agora uma página no Word com exemplos de palavras e a gente vai dividi-las, vai destrinchá-las e entender exatamente o que é o morfema. A primeira palavra que eu trouxe como exemplo foi a palavra correr, é um verbo. E aí, gente, nós temos 3 morfemas nessa palavra. O primeiro morfema é um radical, que vai até o R, ó. A partir do radical, nós podemos encontrar e produzir novas palavras. Corri, corro, correram, correria, correríamos. O E é a vogal temática, e a partir da vogal temática que a gente sabe, por exemplo, a qual conjugação o verbo pertence. Nós temos 3 conjugações verbais. A primeira são verbos terminados com AR, a segunda são verbos terminados com ER e a terceira são verbos terminados com IR. Nesse caso aqui, o verbo é da segunda conjugação. E o terceiro, que é o AM, é uma desinência de modo temporal, tá? Essa desinência a gente consegue identificar e carrega dentro dela um significado. O modo do verbo, se é subjuntivo, indicativo ou imperativo, e o tempo, se é pretérito, presente ou futuro, certo? O outro exemplo que eu trouxe para vocês é da palavra amigas, é um substantivo, certo? A palavra amigas possui então 3 morfemas: o radical, a desinência de gênero e a desinência de número. O radical vai aqui até o G e a partir desse radical nós podemos produzir novas palavras: amigo, amicíssimo, amiga, amigas e assim vai. A desinência de gênero, que é o A, se fosse amigo seria o O, e a desinência de número, que é o S, certo? O S aqui indica o número, se é singular ou plural. No caso aqui, ele é plural. Então, aqui são os exemplos, os 2 exemplos que conseguem resumir basicamente aí os morfemas que nós temos na língua. Agora, gente, a gente vai ver exemplos de afixo. Eu vou mostrar o hoje também para vocês
alguns exemplos de afixo, que são palavras que possuem nelas, que são acrescentadas ao radical, prefixos e são essas três palavras. Primeira palavra, infeliz. Aqui a gente diz que ela é formada por um processo chamado de prefixação. Por quê? Porque foi acrescentado um prefixo ao radical. Então, prefixo in, radical, fel. A segunda palavra, felicidade. A gente diz aqui que essa palavra foi formada pelo processo chamado de sufixação. Radical, félia, veja que o radical é o mesmo. E sufixo, cidade. E infelicidade, prefixo e sufixo. Então, o processo que a gente chama de formação é prefixação e sufixação. E o radical tá aí, continua o mesmo. Agora, vocês vão assistir a um vídeo que fala, então, um pouquinho sobre o significado desses prefixos, desses afixos e também sobre esse processo de formação que se dá por meio da inserção dos afixos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os prefixos e os sufixos, que são morfemas usados para alterar de alguma forma o sentido original das palavras. Como você já deve ter deduzido, os prefixos vão ser usados antes do radical e os sufixos depois do radical. Alguns exemplos de prefixos bem conhecidos são o re, que significa de novo, refazer, reescrever, reatar, o des, que significa algo como deixar de, desfazer, desmontar, desobedecer, e o i e suas variações in ou in, que significa não, imaturo, invisível, impossível. Obviamente, existem muitos outros. O importante é você entender que os prefixos vão ser colocados no começo da palavra, antes do radical, para mudar o sentido original dela. Já os sufixos, que vão ser colocados depois do radical, vão ser responsáveis principalmente por mudar o tipo da palavra, sua classe gramatical. Entre eles, a gente vê idade e esa, que transformam um adjetivo em substantivo, int e oso, que criam adjetivos, mento e são, que transformam verbos em substantivos, o mente, que transforma adjetivos em advérbios, e também tem, por exemplo, o sufixo dor, que indica quem faz, e muitos outros. De novo, o importante aqui é entender que eles mudam o sentido original da palavra. Palavras que recebem prefixos e sufixos são chamadas de derivadas. O processo de derivação pode ser chamado de prefixal quando as palavras recebem só o prefixo, como em desfazer, infeliz, coordenar, e sufixal quando as palavras recebem só o sufixo, como em calmamente, falante e gostoso. Quando a palavra recebe tanto prefixo quanto sufixo, ela pode ser parasintética, o que significa que se a gente tirar o prefixo ou sufixo, ela não vai fazer sentido, como em enriquecer ou desalmado, já que não existe enriquecer nem desalma. Caso contrário, se der para tirar qualquer um dos dois, como em infelizmente ou deslealdade, o processo é conhecido como derivação prefixal e sufixal. Eu vou falar mais sobre a derivação em outro vídeo. Bom, gente, agora vamos resolver um exercício para fixar ainda mais esse conhecimento. Vamos lá. A primeira questão. Classifique os elementos mórficos da forma verbal achávamos. Então, vamos lá. Classificaram? Deu tempo? O A, que é até o H, é o radical. O B, o A, é a vogal temática, que indica aí a qual conjugação o verbo pertence. C é uma desinência indicativa do modo e do tempo verbal. A gente consegue identificar através dessa desinência qual o modo e qual o tempo verbal. E o MOS é uma desinência indicativa da pessoa e número verbal. A gente consegue ver e identificar a partir dessa desinência a pessoa e o número do verbo, certo? Vamos então agora para a segunda questão. Classifique os elementos mórficos da palavra amigos. Eu já dei esse exemplo, mas não tem nada não, te responde também. A mi até o G é o que? O radical.
O O é a desinência indicativa do masculino, né? É a desinência de gênero. E o S é a desinência de número, porque indica plural. Vou agora para a quarta questão, porque eu não falei sobre os cognatas, certo? Quarta questão. Assinale a opção que não apresenta desinência de gênero, ou seja, vocês vão encontrar uma palavra que não há desinência de gênero. Divertido. Há desinência de gênero? Existe a palavra divertido? Existe. A B, respeitoso. Há desinência de gênero? Ah, sim, é o O, né? Ele é uma desinência do gênero masculino. Fantasia. Apresenta a desinência de gênero? Não apresenta, não existe a palavra fantasio. E a D, aborrecido. Apresenta a desinência de gênero? Apresenta, é o O. Tem um feminino de aborrecido, que é aborrecido. Então a resposta é a C, fantasia. Agora vamos à quinta questão. Assinale a opção que apresenta a desinência de número. Pensem um pouquinho, qual vocês marcariam? Então vamos lá, ele quer agora nessa questão o item que apresenta a desinência de número. Então é um item que a palavra tem no singular e tem no plural. Então qual é a resposta, gente? A resposta é a B. Não existe o singular de pires, não existe o singular de lápis e nem o singular de vírus. A gente teve até uma aula, né, gente, sobre algumas palavras que só existem no plural, só existem no singular, e tem palavras também que existem no plural e no singular, mas que mudam o sentido. Se vocês quiserem revisar em casa também, eu indico. Vamos então à sexta questão. Na palavra equilibristas, indique a ordem correta dos mofemas. Então, gente, qual é o item que vocês marcariam aí? Vocês acham que todos... Só a gente pode fazer por eliminação, tá, gente? Uma dica, vai eliminando o que vocês já sabem que não pode ser de maneira alguma. Eliminou? Coloque então as que vocês geralmente ficam em dúvida, já diminui aí a porcentagem de erro. A resposta então, gente, é a C. Começa com radical, né? Dá para perceber que radical, porque todos começam com radical. Sufixo, não poderia ser sufixo, porque o radical já está aqui no começo, equilíbrio. Então, começa com radical, depois vai para o sufixo e depois para a desinência de número. Tem equilibrista singular e tem equilibristas plural. Para finalizar, vou escolher aqui uma questão. Pronto, essa sétima. Indique em qual opção há um erro na identificação do elemento mórfico. Lembrando, gente, o que são os elementos mórficos, hein? Radical, afixo, desinência e vogal temática. Então, vamos lá. Qual item vocês marcariam? Olha aqui, tá dizendo que esse L, que é o termo destacado, é uma consoante de ligação. A B está dizendo que o mente é um sufixo. A C está dizendo que o A é uma desinência indicativa de feminino. E a D está dizendo que por E é uma vogal temática. Qual vocês marcariam? Vamos conferir a resposta. Por E. Então, ele está pedindo aqui a opção em que se encontra um erro na identificação do elemento mórfico, tá certo? Bom, gente, era isso, tá? A gente vai se encontrar outras vezes, vamos falar sobre outros assuntos. Como eu já falei no início da aula, já tem atividade, acessem a atividade, façam de maneira organizada. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou pegar todas essas atividades e registrar para poder pontuá-los, tá certo? Um beijo, um abraço e até logo!